Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Padre Júnior sobre Quaresma, esse tempo tão importante na nossa vida. Tempo importante, claro, na nossa igreja também e de uma maneira muito especial quando isso é tratado com muito carinho. E eu até diria com muita devoção, sabendo que todos nós somos, eu diria, cúmplices de Deus, porque nós precisamos da misericórdia dele, precisamos do amor que ele tem por cada um de nós e a gente vive isso plenamente neste tempo quaresmal. E vamos, claro, lembrando dos nossos interativos, dos nossos irmãos e irmãs que sempre ligam e fazem os seus pedidos de oração, como o Benedito Luiz e a Luzia Oliveira. Eles pedem por saúde, proteção e paz, pede por eles mesmos, pela saúde e pela aposentadoria de Pedro Silva. Pede também por conversão de Douglas e Gilce Ellen e pede também pela saúde de Diogo Lucas e também pelas necessidades de todas as famílias. A Irene de Carvalho Tavoloni, ela é de Americana, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma. Pede por Tiago, por sua saúde e recuperação, pede também por Maurinda, por sua saúde, prosperidade e também pede por paz dos seus familiares. De Araraquara, no interior de São Paulo, a Ivanilde Ribeiro Gregório pede oração e cura pela depressão da filha Gislaine. Ana Maria de Faria Amin, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por José Vitor, Áurea e Ana Maria. E também pede pela alma de Aparecida Rodrigues, de Farias, e por todos da família Farias. Eunice Umbelina de Araújo Silveira, ela é de Tábuas, no Rio de Janeiro. Pede oração por sua neta Tamires, Elisiane e também por ela mesma e por toda a sua família. Pedro Paulo Candanda da Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pede pela saúde de Paulina e também pede por toda a sua família. Hilda Justiniano Roberto, de Fervedouro, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por José Paulo e Marta e também por Marlos e Adriane e por todos os seus familiares. Vana Maria de Paula Paiva, de Lima Duarte, lá em Minas Gerais, pede pela saúde do seu pai, Valmir, e também por toda a sua família. Odila Antônia Rosa, de Joaçaba, lá em Santa Catarina, pede oração minha especial pela sua filha, Maria Aparecida, pela saúde, conversão e libertação de todo o mal, pede também por seus netos e por todos os seus familiares. Daqui a pouco a gente volta lendo as intenções, os pedidos que você apresenta a Deus e a gente faz questão de lembrar e de rezar por você, colocando diante de Deus tudo aquilo que é importante para você e, claro, por toda a sua família. Quero lembrar o seguinte, hoje nós completamos 2 anos do nosso Papa Francisco, do seu pontificado. 2 anos, tempo de muita produtividade em relação à nossa fé, em relação a tudo aquilo que ele representa para nós. Você está vendo aí na sua televisão, na sua tela, a presença dele aqui no Brasil, que foi uma presença tão marcante, não só para nós, mas para o mundo todo. Lembrando que esta foi a primeira viagem internacional do Papa Francisco, não é? E isso é muito importante para nós, sabendo que aqui no Brasil foi um tempo para nós de muita alegria e de muita força. Você participou bem desse tempo quando o Papa Francisco esteve aqui? Você gostou dessa presença dele aqui? Sem dúvida, a aproximação dele com os mais simples. Infelizmente não tive a oportunidade de estar. Eu também não fui, no Rio de Janeiro, nas cidades, Isso, não tive a oportunidade, mas acompanhei sim pela TV. Aqui a TV Século XXI fez uma cobertura, aliás, muito bonita desse tempo dele, nesses momentos que ele viveu aqui. Padre Júnior, nós falávamos então dessa questão do filho pródigo, eu pedi que a gente começasse, retomasse isso. Qual que é a importância desse evangelho, por exemplo? Como é que a gente poderia aproveitar esse evangelho nesse tempo da Quaresma? Você já deu uma introdução sobre essa questão desse evangelho? Sim. Eu acho que o grande ponto desse evangelho, Padre, aí, é justamente a capacidade que a gente tem que ter de fazer o processo de volta, a tomada de consciência. Porque me parece que é muito isso, né? Falta isso ainda em todos nós, né? O pecado nos martiriza, o pecado nos constrange, o pecado nos deixa envergonhados diante de Deus, só que os nossos olhos ficam tão vedados que a gente não consegue perceber ou ver o caminho de volta. E essa parábola do filho pródigo é bem esse horizonte novo, né? Não importa o que nós fizemos ou o que fizermos, eu sempre gosto de lembrar que Deus nunca vai pegar os nossos pecados e colocar numa balança e o peso que der vai ser a nossa sentença. Ao contrário, Deus ele sempre acolhe, né, mas nos lança uma proposta, nos lança um convite novo, né? E essa capacidade da tomada de consciência, do dizer que sem Deus é impossível viver,
Eu acho que isso é o ponto mais importante ou marcante desse evangelho. Uma coisa que você disse aí, e às vezes as pessoas pensam o contrário, você disse assim, que Deus coloca a quantidade de pecados, por exemplo, dos nossos erros na balança e de acordo com isso é a nossa sentença. As pessoas ainda às vezes pensam assim, ao invés de pensarem de que isso talvez seja, olha, o nosso erro, ele sempre vai ser menor do que a graça de Deus na nossa vida. E por isso que eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Elas gostam mais do erro, do pecado. Não que gostam, né? Eu estaria sendo errado falando assim, mas assim, parece que gostam um pouco de sentir essa culpabilidade e tal. Como é que a gente poderia tirar isso das pessoas, hein? Será que falta da nossa parte falar sobre graça de Deus? O que você acha? Só para complementar, Padre, isso é bem notável justamente na Sexta-feira Santa. Ah, sim, de fato. Como o povo se identifica, né, com a morte e aí também com o pecado, porque o pecado nos leva à morte, mas no momento do grande louvor, do grande glória, que é a Páscoa, que é a ressurreição, nós percebemos nas comunidades, né, a diminuição da participação nas missas, enfim. Mas eu acho que a igreja fala muito da graça, né, do abraço fraterno de Deus. Talvez o que falte em todos nós é, de fato, tomarmos essa consciência, né? E nas diversas experiências da vida, vamos sentindo o abraço de Deus, né? Vamos sentindo o acolhimento de Deus e perceber, opa, aqui Deus fala mais alto. Agora, quando você fala essa questão da misericórdia, até eu achei, lembra que eu tinha falado no início no bloco anterior, eu tinha falado que o Papa Francisco comenta sobre essa questão da ternura de Deus, né? E ele fala dessa questão do sacramento da confissão, eu até gostaria de ler, e diz assim, a confissão não deve ser uma tortura, então guarde bem isso, viu, no seu coração, na sua vida, a confissão não deve ser uma tortura. Todos devem sair da confissão com alegria no coração, com o rosto radiante de esperança, mesmo se às vezes, como sabemos, molhado pelas lágrimas da conversão e da alegria. Será que falta as pessoas redescobrirem a questão da confissão? Porque tem medo, né? As pessoas têm medo hoje. Ainda hoje existe esse medo, esse pavor, né? O povo tem muito medo ainda de falar as coisas para o padre. Acho que o padre vai ficar bravo, o padre vai começar a colocar sentenças pessoais. Justamente. Mas eu sempre convido o povo a fazer esse processo de vamos fechar a cortina do passado. Vamos levantar uma fronteira no passado, porque me parece que confissão é justamente isso, né? É um divisor de águas, poderíamos dizer. A partir do momento da confissão, do sacramento, que, aliás, eu acho que é um dos maiores e mais belos sacramentos da Igreja, porque esse é um processo de profundo mergulho dentro de nós mesmos. Mas, assim, a pessoa chega no sacramento da confissão, apresenta para Deus, como eu já tinha falado anteriormente, tantos erros, tantas coisas. Eu acho que aqui está o grande divisor de águas, né? A partir do sacramento da confissão, tem que morrer o velho homem, a velha mulher, para nascer um novo homem, uma nova mulher, agora com Deus no coração. E eu sempre gosto de lembrar isso para eles. A partir daqui, quando você sair, estiver lá fora, você tem que expandir, né, ou repelir Deus, porque o processo do sacramento é esse. Você põe para fora tudo, fica um oco, fica um buraco? Não, claro que não. Não, esse buraco, e se ficar, esse buraco tem que ser preenchido com a graça de Deus. E é preenchido. E todos irão perceber isso, né? Claro. Pela forma do olhar, pelo jeito de falar, enfim. Agora, tem algumas pessoas que ficam, por exemplo, 20 anos sem se confessar, 5 anos sem se confessar, ao passo que algumas outras confessam se deixar todos os dias. Como é que você vê essa diferença tão grande de concepção? Você acha que confessar todos os dias também acaba não sendo tão bom? Como é que você vê no seu coração tudo isso? Eu acho que não. Eu acho o processo do sacramento, ele é importantíssimo, sem dúvidas nenhuma. Mas convenhamos, padre, a própria luta interna, eu acredito muito nisso, a própria luta interna do errar e do não errar dentro de nós, não deixa de ser um ato penitencial, não deixa de ser uma busca de conversão interna. Às vezes eu fico muito intrigado com isso de se confessar todos os dias. Eu acho que a busca do não errar também não deixa de ser uma motivação, né?
tipo um ato penitencial que Deus reconhece, acredito, isso piamente. Será que dá tempo de a pessoa fazer propósito quando ela se confessa todos os dias, por exemplo? Porque eu acredito na confissão assim, acredito muito no sacramento da confissão e acho isso perfeito porque a gente vive um tempo da quaresma, não só, mas de uma maneira muito especial. E você precisa fazer alguns propósitos dentro da confissão. Quando você, por exemplo, olha, eu errei, eu falei mal do Padre Júnior. Amanhã falei mal do Padre Júnior de novo. Amanhã falei mal do Padre Júnior. Eu vou confessar que eu sou perdoado por isso. Mas o que vem aí dentro do seu coração se você não faz o propósito? Olha, amanhã, eu vou falar mal dele depois de amanhã, mas amanhã não. Então, assim, a pessoa vai lutando contra si mesma, é uma percepção muito pessoal, lutando contra si mesmo dessas coisas que ela acaba fazendo. Se você confessa todos os dias, pode ser que você perca isso. Não que não se deve confessar todos os dias, só que precisa vir, eu não sei como é que a sua orientação pastoral, no seu trabalho pastoral, se você diz isso, mas a gente precisa colocar alguns propósitos dentro desse processo de conversão que eu fiz, senão... Como é que eu vou vivenciar melhor a graça de Deus na minha vida, não é? E, inclusive, o Papa Francisco diz assim que não há perdão que Deus não possa perdoar, não há pecado, perdão, que Deus não possa perdoar. E é por isso que é importante as pessoas tirarem essa questão do medo da confissão, saberem que a graça que vem, independente de qualquer coisa. Agora, lá no seu trabalho pastoral, as pessoas têm procurado a confissão como referência para a quaresma? Sim. Atualmente existe os multirões de confissões, né? Lá na paróquia. Inclusive, em toda aquela região de Pirassununga. Inclusive, ontem, aliás, estávamos na paróquia São Francisco com todos os padres da cidade e do setor nesse multirão de confissões, né? E é uma procura bastante significativa, né? Porque é justamente isso. Sacramento penitencial tem que ter propósito, senão perde a sua originalidade ou a sua função, né? Aí eu lembro sempre daquele evangelho da pecadora aos pés de Jesus. O desafio, ele sempre fica, né? Não adianta somente recebermos o perdão. Fica o desafio de ir e não pecar. Não vamos pecar? Quase que é impossível dizer isso. Pelo menos se a gente tivesse o desejo de não pecar, já seria um passo, acredito eu, muito significativo. Tem alguma outra passagem bíblica, você citou a mulher aos pés de Jesus, você tinha citado o filho pródigo, tem algum outro evangelho que você tem um carinho especial em relação a essa questão da quaresma, quando se trata da questão do perdão? Específico, assim, claro que eu fiz essa pergunta de rompante, assim, se você não lembrar não tem problema nenhum, ninguém vai morrer por causa disso, não é? Claro que não. Mas tem alguma coisa específica que você se lembra? Algum evangelho, perdão? Não, eu só gostaria de ressaltar esse evangelho do filho pródigo, que eu acho que é um evangelho que deixa muito claro o acolhimento do perdão, o processo de volta, o processo de retorno e o abraço do Pai misericordioso. Isso é legal, ou seja, a questão do pai e do filho, como é que você vê essa relação? Você acha que hoje em dia tem essa dificuldade, os pais perceberem, olha, eu preciso acolher o meu filho, mesmo que às vezes ele faça alguma coisa que para mim não seja importante, ou da mesma maneira o filho, será que não percebe que às vezes, olha, eu preciso estar um pouco mais atento ao meu pai ou à minha mãe, independente de como isso possa acontecer, será que não falta também um pouco essa reconciliação hoje entre pais e filhos? Você acha que isso é uma realidade? Sem sombra de dúvidas, hoje os relacionamentos familiares, eles são diversos, né? E quantas problemáticas hoje as famílias enfrentam, né? Encontram na vida, sem sombra de dúvidas. E o tempo quaresmal, eu acho que é essa oportunidade dos pais, das mães, dos filhos, das filhas, de fazerem, de fato, esses propósitos, tudo para nascer uma nova mulher, nascer um novo esposo, um novo filho, uma nova filha, enfim. Tem que ser esse o caminho da Semana Santa, o caminho da quaresma, né? Que bom. Eu tenho falado muito aqui do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, para mim, é uma referência em todos os sentidos, porque ele tem nos dado muita luz em relação àquilo que nós precisamos refletir enquanto igreja, enquanto pessoa também. Por isso, agora nós vamos assistir, eu convido você que está em casa a assistir comigo um VT do Papa Francisco falando sobre essa questão do perdão. Acompanhe comigo. Durante sua catequese na audiência geral, o Papa Francisco falou sobre o perdão e a confissão. Ele disse que Deus nunca se cansa de perdoar. E ele chama com urgência todos os católicos a nunca se cansarem de pedir perdão. O Papa também concordou que ele se confessa. Nossas mães, nossas avós disseram que é melhor ficar vermelhos uma vez
do que milhares de vezes ser pálido. Você fica vermelho uma vez, você é absolvido dos seus pecados e você muda. Até eu vou me confessar a cada 15 dias, porque o Papa também é um pecador. E o confessor ouve o que eu conto a ele. Ele me adverte e me absolve, porque nós todos somos necessitados de perdão. O Papa explicou que a tarefa de perdoar é tão delicada que se um padre não é misericordioso e benevolente, ele deveria evitar ser um confessor. Penitentes têm uma obrigação? Não, eles têm o direito. Nós temos o direito, todos nós, a encontrar padres, os servos do perdão de Deus. Como pode, nesse homem tem nos ajudado a compreender tanto essa misericórdia de Deus, como nós acabamos de ver por esse VT, aquilo que a gente tem conversado aqui também com o Padre Júnior, a misericórdia não é só de Deus, não é? Deus como referência, Deus sempre vai ser misericordioso, compassivo com todos nós. Mas a gente também precisa usar esse mesmo sentimento, essa mesma virtude, digamos, para com as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Senão a gente fala sempre do perdão de Deus, mas esquece do nosso perdão pessoal, que a gente tem que dar para as pessoas também, né? Você acha que as pessoas estão preparadas para dar perdão, para oferecer o perdão? O caminho ainda é longo, certamente o caminho ainda é longo, mas eu acredito que todos nós temos sim temos um horizonte, temos um propósito na vida, né? É quase impensável, né? Nós que recebemos o perdão e a gente não saber acolher o perdão do outro, ou até mesmo ir ao encontro do outro pedindo perdão, né? Parece que é meio contraditório, né, na nossa vida. Recebemos o perdão de Deus, parece que o perdão que deveríamos dar aos outros, parece que é meio ainda que fantasia. É um processo longo, mas nós sabemos... é possível, né? Nós somos seres humanos e sempre estamos buscando mais, né? Certamente percorreremos isso. Claro. Padre Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de, antes da despedida, que você desse as considerações finais, até dicas, alguma dica para as pessoas que estão em casa sobre essa questão da Quaresma. Tá bom? Muito bem. Eu que agradeço, Padre Ail, o convite de estar aqui hoje, participando deste programa. E eu gostaria de dizer para todas as pessoas, né, que comungam com a nossa fé católica, aqueles que profetizam esta nossa crença, justamente de não deixem de acreditar. Acreditem nesta igreja, acreditem no sacramento da confissão, acreditem que Deus pode transformar os nossos erros, as nossas mazelas, tudo isso em graça, né? Certamente nós iremos sim ressuscitar no domingo da Páscoa sendo pessoas novas, sendo homens novos, sendo mulheres novas. Esse é o caminho e eu acredito nisso. Que bom. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho absoluta certeza que foi muito enriquecedor para quem está em casa e pôde acompanhar nesse primeiro momento do nosso programa, falar sobre essa questão da Quaresma e com tanta propriedade como você apresentou. Isso para nós é muito bom. A gente acaba aproveitando isso. Eu sempre aproveito quando o convidado vem aqui para usar depois nas minhas homilias aquilo que eu aprendo aqui. Então, muito obrigado, de fato, pela sua participação, tá bom? Depois, eu gostaria até de deixar um contato seu, porque vamos supor que tem algum jovem que esteja acompanhando o nosso programa. Eu quero conhecer melhor sobre os missionários do Sagrado Coração. E a gente, daqui a pouco, através dos nossos outros convidados, a gente dá os contatos, tá bom? Ok. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Muito bem, você viu, conversamos com o Padre Júnior sobre essa questão da Quaresma. É claro que cada um de nós, na sua própria vida, no seu próprio jeito de ser, começa a viver isso de alguma maneira. Então, aproveite um pouco essas dicas que você recebeu do Padre Júnior e tente viver a Quaresma, e faça, melhor dizendo, da Quaresma um tempo mais apropriado para a sua conversão pessoal, ou melhor, para a nossa conversão pessoal. Próximo bloco, nós vamos ter aqui o Lucas e o Tiago para conversar um pouco, continuar um pouco esse bate-papo e algumas outras coisas também que a gente aguarda para você. O intervalo é brevíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá!